É impressionante como na história brasileira parece que o próximo escândalo no Brasil é sempre o maior. Essa frase é sempre, essa expressão é sempre colocada, é o maior escândalo, é o maior escândalo, e a gente vê essa sucessão. Eu vou trazer aqui só dentro desse assunto ainda, o André Chaldes até comentou, mas temos também matéria na coluna Andresa Matais, que um partido do MBL pediu também ao Ministério Público que investigue o cassino do resort ligado à Toffoli. Tá aí a matéria? Vou trazer um pouquinho para vocês. Ó. Manifestantes do MBL pediram ao Ministério Público do Paraná, que é onde fica o resort, que investigue o funcionamento do cassino informal do resort Itaiaia, em Ribeirão Claro, como mostrou a coluna da Andresa Matais. Esse resort foi erguido pela família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e oferece aos hóspedes um espaço com jogos de carta e máquinas caça-níquel. No Paraná, essas máquinas foram legalizadas sob o nome de videoloterias. A notícia crime é assinada por dirigentes do MBL no Paraná ligados à Missão. Missão é o partido do MBL. E segundo a representação, o funcionamento de jogos de azar em estabelecimentos privados, ainda que restrito a hóspedes, pode configurar atividade ilícita se não houver autorização legal. E aí a gente traz os dois pontos mais questionáveis da matéria da coluna Andresa Matais, que é o fato da existência desse cassino, essas máquinas que são legalizadas lá no Paraná, mas que há também, né, indícios de que há outro tipo de jogos que não seriam permitidos. E, claro, esse que é tão importante quanto, que são os funcionários, que repetem constantemente de que o dono do local seria o ministro Dias Toffoli. Então, é um problema, acho que tão grande ou até maior do que o resort, como a gente está vendo as imagens aí. Não, exatamente. É até engraçado, né? Eu fico revoltado com a situação, que não tem nenhum tipo de justificativa possível, né, para a atuação do Dias Toffoli em relação ao Banco Master, em relação a Daniel Vorcaro. Realmente é absurdo atrás de absurdo, não tem nenhum tipo de justificativa plausível para isso acontecer, né? E o MBL, claro, né, o MBL é o partido, aliás, o MBL montou o partido político, é o Partido Missão, que está querendo, de certa forma, politizar a situação, né? E está querendo ganhar capital político com a situação. Isso faz parte da política, né? Eu vejo com naturalidade essa postura do MBL pedir investigação da Procuradoria-Geral da República em relação ao Dias Toffoli e em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal. Aí tem uma questão maior, né? Quem fiscaliza o Supremo Tribunal Federal? Quem fiscaliza os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal que agem de acordo com a Constituição e em desacordo com a legislação no Brasil, né? Quem fiscaliza? Quem fiscaliza, né? Você acha que o Ministério Público tem condição de investigar ministro do Supremo Tribunal Federal? Tem condição de investigar, né, determinado ministro do Supremo Tribunal Federal que tem alguma atuação não condizente com a ética e não condizente com a legislação do Brasil, né? Claro que não. Aí que tem que colocar uma situação muito clara para a população e para os nossos telespectadores, Rafa, né? Quem tem que cumprir esse papel de fiscalização é o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal tem que criar comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação de ministro do Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso, né, tem que iniciar, se for comprovado algum tipo de mal conduta, o processo de impeachment, né? E o Supremo Tribunal Federal está com as mãos atadas, está calado, né? Por quê? Porque, infelizmente, o nosso sistema político judiciário no Brasil faz com que o Supremo Tribunal Federal investigue e julgue pessoas com foro privilegiado. Então, vários senadores, vários deputados federais têm rabo preso em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nunca, nesse ciclo vicioso, essas pessoas vão colocar em xeque a atuação do STF, vão querer implementar, iniciar o processo de impeachment, né? Então, apesar de eu entender a decisão e a conduta do MBL de pedir investigação ao Ministério Público, né, dificilmente o Ministério Público irá fazer esse tipo de conduta. Quem tem que fazer é alguém que tem o mesmo patamar constitucional dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o mesmo patamar constitucional são os senadores da República que têm que iniciar o processo de impeachment. E mais do que isso, Rafa, que não tem sido utilizado de forma mais condizente, tem que
na minha opinião, fazer a sabatina dos ministros de forma adequada, né? Porque sabatina de ministro do Supremo Tribunal Federal, na verdade, é algo formal, não serve para nada, é perfumaria, é assunto periférico, né? Infelizmente, o Senado Federal não cumpre o seu papel institucional. Então, eu entendo o que o MBL fez de buscar investigação do Ministério Público, mas isso é mais narrativa política, é mais criar factoide para tentar ganhar capital político, né, e menos efetividade. Efetividade seria se o Senado Federal cumprisse o papel institucional e investigasse o ministro do Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso, iniciasse processo de impeachment contra esses ministros. Felipe, uma última pergunta em relação a esse assunto é que durante todo o período em que o ministro Alexandre de Moraes e o STF, né, julgou o caso de Jair Bolsonaro, houve sempre uma cobrança da direita bolsonarista de que o ministro estaria exagerando nas decisões, indo além do trabalho dele, e havia sempre também um questionamento feito pelos que defendiam o trabalho dele de que, diante de uma ruptura da democracia trazida pelo bolsonarismo, tanto que houve o julgamento e ele está preso, deveria sim haver uma resposta à altura do Supremo Tribunal Federal, que seria a instância máxima da justiça no país. Agora a gente está falando sobre Jair Bolsonaro preso. Ele, apesar do cacife político, ele está preso, o núcleo do golpe está preso. A gente deu uma resposta ao mundo em relação ao quanto a nossa democracia é forte a partir do momento em que você impede que haja ali um golpe de Estado. Você acredita que agora, 2026, diante de casos como o contrato do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master e agora dessa possível relação de Dias Toffoli com esse resort e também que envolve o Banco Master, o STF pode ser uma pauta que una direita e esquerda e que essa cobrança por maior clareza, questões de gasto, comportamento, até a gente está vendo aí falar sobre questões de conduta dos ministros do STF, isso pode ser uma pauta que possa ser mais explorada em 2026? Você colocou num ponto que eu acho que é um ponto fundamental, né? A sua pergunta foi brilhante, né? Exatamente porque o próximo presidente da República irá indicar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Indicando 3 ministros, você consegue, de certa forma, reconfigurar totalmente o Supremo Tribunal Federal, né? Então, as eleições desse ano para a presidência da República vão ser fundamentais, né, para discutir o STF, né, e para discutir quem são os ministros que devam ser indicados ao Supremo Tribunal Federal. O Rafa, quando eu estudei Direito, né, em 2000 e lá atrás, né, em Bolinha, estou velho, cabelos brancos, barbas brancas, né, eu lembro. Mas ainda com muito cabelo, viu? Ainda com muito cabelo, isso é importante. pelo menos isso. Eu lembro que eu olhava para o STF, né, olhava para os ministros, né, e eram juristas que você poderia discordar, né, deles em algum ponto, né, mas eram juristas que estavam acima do bem e do mal, né. Você olhava com admiração, olhava com inspiração para esses ministros, Eros Grau, né, Sidney Sanches, poxa, tem milhares que eu posso citar aqui para vocês, né, e se perdeu com o tempo. Isso, infelizmente, se perdeu com o tempo, né? Infelizmente, né, como o Supremo Tribunal Federal acabou julgando vários presidentes da República nos últimos 30 anos de história, né? O Temer foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, Lula foi julgado, Dilma foi julgada, né? Bolsonaro foi julgado, né? Então, quando o presidente da República chega ao Supremo Tribunal Federal, ao invés de se preocupar com questões republicanas, né, colocar aquele jurista acima do bem e do mal, aquele jurista com alta tecnicidade e alta reputação ilibada, né, e alta reputação técnica, o que ele faz? Ele coloca aquele ministro que ele consiga dar o telefonema e consiga, de certa forma, pautar o ministro. Foi assim com Lula, em relação à indicação, inclusive, do seu advogado Zanin, e inclusive agora também com o advogado-geral da União Messias, né? Ou seja, né, se perdeu completamente aquela ideia do Supremo Tribunal Federal acima do bem e do mal. Então eu acho, respondendo a tua pergunta, né, que essas eleições
sem sombra de dúvida, né, um dos pontos principais serão exatamente quem serão os ministros indicados. E digo mais ainda, Rafa, se eu fosse candidato à presidência da República, além de indicar meu vice, eu indicaria quem seriam os 3 ministros que seriam indicados caso eu fosse eleito presidente da República. Poxa, porque, querendo ou não, a população irá indicar, irá votar para também quem será indicado à presidência da República, vice-presidência da República e também ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, sem sombra de dúvida, as eleições vão pautar, sim, né, a questão do Supremo Tribunal Federal. Agora, só um ponto para não me alongar muito, que eu acho importante destacar, né? Eu creio que o poder legislativo no Brasil deveria se debruçar com a reestruturação institucional do Supremo Tribunal Federal, né? O que acontece com essa anomalia do Banco Master, né, e com as anomalias do Supremo Tribunal Federal em geral, na minha opinião, é que, infelizmente, o STF julga vários assuntos civis, assuntos penais, assuntos trabalhistas, o STF julga, né? Poxa, seria necessário, na minha opinião, fazer uma reforma para colocar o Supremo Tribunal Federal julgando somente questões constitucionais. E quando eu falo questões constitucionais, eu falo aquelas questões que são formalmente constitucional, né? Materialmente constitucional, né? Até porque a nossa Constituição ela é tão ampla, ela fala sobre vários assuntos, né, que tudo é questão constitucional. Mas o que são questões constitucionais, na minha opinião, são questão de separação do poder, direitos fundamentais, né, estruturação institucional, né, todas as outras questões deveriam ficar restritas somente à primeira instância, segunda instância, ao STJ e não ao Supremo Tribunal Federal. A grande crítica que se faz do Supremo Tribunal Federal é que ele julga e analisa outros assuntos que não dizem respeito a questões constitucionais, como é a situação do Banco Master.